No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o primeiro Minuto da Unicidade deste ano de 2023. Estou um bom período ausente por questões de trabalho intenso no final deste ano e para somar a isso, junta-se a isso, a questão de uma mudança de forma bem rápida e inesperada de residência, né? Da casa onde eu estava morando, onde havia, né, toda a minha pequena e humilde estrutura para gravar os nossos áudios, os nossos vídeos. Então, como me mudei de endereço, mudei de condições de trabalho, desse tipo de trabalho, e aí a gente ficou e está ainda se ajustando. Esse Minuto da Unicidade de hoje estou gravando na rádio, no serviço, e como já começou o ano um pouquinho mais suave. Então, só explicando a alguns que me acompanham, agora eu tenho que montar tudo, né? Mudança, você já sabe como é que é. As minhas coisas, né, no meu estúdio estão em casa. Não consegui montar, não tem estúdio, não tem mais, né, como separar, né, e a residência onde estou morando nesse momento é um pouco menor, mas oremos para que o Senhor nos conceda oportunidades. Eu acho que mais alguns dias a gente se acerta, tá bom? Então estou por aqui retornando aos trabalhos e na certeza de que Deus vai nos capacitar, né? Deus vai nos ajudar. Esse programa é importante. Minuto da Unicidade é um quadro, né? um programete importante para manter em nós viva a mensagem, né? Ativa a mensagem da unicidade de Deus. Então, muito obrigado a todos que têm orado por nós, que têm se preocupado, entrado em contato. Estou empenhado, muito interessado em publicar uma nova tiragem do livro e quero agradecer a todos que têm apoiado. Só explicando a nossa audiência, já tomei aqui alguns minutos para explicar, peço suas orações e espero eu estar falando da unicidade de Deus com você o mais rápido possível. Para não ficar só nas minhas palavras aqui, aproveitar uma palavra para a nossa reflexão. Diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, eu li aqui do capítulo 4, do verso 38 até o 41. O capítulo, né, ele se encerra com esta pergunta, que homem é este? Né? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma pergunta muito interessante para se refletir e daria aí uma palestra, né? Boas horas de versículos, de passagem para nós aprofundarmos no tema. É muito complicado falar de certos assuntos superficialmente, principalmente da unicidade de Deus. Mas se você considerar por que os discípulos fizeram essa pergunta, porque imagina uma tempestade sendo acalmada instantaneamente por alguém, por um homem que até pouco tempo estava dormindo. Até pouco tempo, aquela tempestade, aquele agito todo das ondas era para ninar o barco para Jesus dormir. De repente, aquele homem levanta,
despertam ele e ele faz, diz o texto, se transformou numa grande bonança. Essa é a pergunta: quem é este homem? Quem é este homem? Por que essa pergunta foi feita? Partindo do princípio que aqueles pescadores, judeus, conhecedores, ainda que não no profundo como os rabinos e os doutores da lei, mas muito conhecedores das Escrituras, eles sabiam da mensagem do próprio Deus, da mensagem monoteísta, de que existe apenas um único Deus. E, segundo Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso a pergunta. Um dos motivos pelo acalmar das tempestades, um homem se levanta e faz o que nenhum outro homem conseguiu e conseguirá fazer. Então o espanto deles, uma surpresa. Quem é este homem? Quem é este homem? Volto a dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E você vai acompanhar nas Escrituras por várias vezes o próprio Cristo se intitulando Filho do Homem. O próprio Filho afirmando ser ele o Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas Deus não é homem, nem tampouco filho do homem. Talvez alguém me diga, mas não podemos pegar o texto de Números para contextualizar, o texto de Números para contextualizar isso que está sendo falado. Por que não? Porque a pergunta ela é direta. Quem é este homem? Se você começar a entender por um outro ponto de vista, você que não conhece muito bem a mensagem da unicidade de Deus, está chegando agora, você vai ver um relato dos apóstolos falando um pouco mais profundo de quem é este, trazendo informações mais fortes ainda sobre o Cristo. Você vai ver Paulo dizendo em Romanos 9:5 que ele é Deus sobre todos. Como homem ele vem da linhagem humana, mas ele é Deus sobre todos. Você vai ver o próprio Paulo escrevendo a Tito que estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você vai ver o apóstolo João dizendo em 1 João 5:20 que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você vai ver Pedro dizendo que ele é Deus e Pai. E você vai ver muitas outras informações importantes nesse sentido, nessa revelação profunda. Ao passo que você vai ver nas Escrituras os próprios autores falando do Filho de Deus, apresentando ele como filho, apresentando ele como filho de Deus. De todos os títulos messiânicos, o de maior relevância, a gente fala disso no livro, será que o Deus eterno, soberano, poderoso tem um filho? Literalmente falando, um filho junto dele no céu? Que homem é este? Deus não é homem, nem tampouco filho do homem. Para a gente continuar falando mais acerca deste assunto aqui no Minuto da Unicidade, nós voltaremos amanhã abordando mais esse tema, porque é muito interessante nós observarmos esse assunto atentamente, esses detalhes para a glória do nome de Deus e continuarmos sendo alicerçados na fé. Eu volto amanhã, se Deus permitir, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe e tenham todos uma excelente quinta-feira e conto muito com as suas orações, com o seu carinho e com a sua audiência. Graça e paz. Minuto da Unicidade.